Boa noite aí aos amados irmãos, que a graça e a paz sejam com vocês. Eu estou gravando esse vídeo aí para explicar melhor esse tema que eu coloquei na postagem, que teve alguns que consideraram como herege, outros se contradizendo, e não conseguiram entender aonde é que eu estava querendo chegar com essa mensagem. Teve até pessoas de bom coração, pessoas simples que me pediram para que eu fizesse o vídeo para poder compreender melhor o que é que eu estava querendo dizer dentro desse contexto. Então são pessoas que eu considero pessoas de bom coração, porque enquanto tem uns jogando pedra, querendo destruir, querendo derrubar, já tem outros de bom coração, simples, humilde, que tem a intenção de querer saber, de querer aprender. Que a graça e a paz esteja com essas pessoas que ainda têm, graças a Deus, esse bom coração, enquanto outros, infelizmente, só Deus irá julgá-lo, pois eu deixo por conta do Senhor. Eu coloquei eu postei na mensagem que o capítulo 9, o 10 ele é a continuidade do 9. E por quê? Porque nos originais não existia capítulo nem versículo, né? Isso foi colocado posteriormente para ajudar. E por sua vez até que ajuda, mas em certos momentos um pouco atrapalha, porque às vezes quando sai do capítulo 9 e entra para o capítulo 10, aí dá a impressão de que é um outro assunto, é uma outra história, são com outras pessoas, é um outro tipo de sermão e tal, mas que na verdade, nesse sentido não. O 10 quando entra para o 9 quando entra para o 10, então é a continuidade. Terminou o 9, entrou o 10, Jesus está dando continuidade, é uma continuação. Então o versículo 9, o capítulo 9, fala sobre o cego de nascença, em que os líderes daquela época, eles tinham preconceitos, eles julgavam dizendo que pessoas que nasciam cego, aleijado, é porque eram pessoas cheias de pecados, e os pais também, e tudo isso. Então havia aquele preconceito. Então eram pessoas que eram humilhadas, pessoas que os líderes religiosos daquela época não estavam nem aí, nem davam atenção. E Jesus, com a sua bondade e misericórdia, reverteu esse quadro aí diante de todos, curando ele, tirando esse preconceito e essa ideia de que esses religiosos tinham na cabeça. Pessoas que andavam com a Bíblia debaixo do braço, mas veja o comportamento. Quando entra no versículo 10, no capítulo 10, Jesus vem falando sobre o pastorio, que ele era um bom pastor e tal. Mas sempre sempre confrontando essas mesmas pessoas que tentavam distorcê-lo, contradizê-lo. No versículo 10, do versículo 1 do capítulo 10 de João, Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Esse que sobe por outro lado, no original grego, é que pula o muro. Ele pula o muro. Mas qual é a essência aqui? De que esse que não entra pela porta do curral, mas ele só pula o muro, ele só pula por outro lado. Esse aí é o ladrão e salteador e assaltante. Qual é a essência aqui? O que é a palavra? O que o Espírito está querendo dizer aqui? Será que esse ladrão, esse assaltante, esse salteador, Jesus está se referindo àquelas pessoas que vivem botando um revólver na cintura e fazendo o que não presta por aí, assaltando as pessoas, matando, destruindo, entra dentro do ônibus para assaltar, dentro do metrô, nos bancos? Será que Jesus está falando dessas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a palavra? Jesus não está se referindo a essas pessoas. Se você analisar todo o capítulo 9, capítulo 10, você vai ver que Jesus não está falando dessas pessoas daí do mundo que estão fazendo essas coisas, não. Mas ele está confrontando quem aqui? Os líderes daquela época. Então, qual é a essência de entrar por outro caminho, por outra porta? Aqui é o ensinamento. Uma pessoa que distorce o sentido de propósito, na intenção, no interesse de querer se aproveitar de alguma coisa com isso, ele não está entrando pela porta. Esse não é pastor, ele está indo por outro caminho. Quando ele faz as coisas de propósito. Ele sabe, às vezes, o que a palavra está dizendo, mas ele distorce. Para tentar obter alguma vantagem nisso aí. Existe algum interesse por trás, existe alguma má intenção. Então, por isso que o Jesus chamou de ladrão e salteador. Mas na frente eu vou explicar por que Jesus chamou de ladrão e salteador e assaltante. No versículo 3, Jesus diz assim: a este o porteiro abre, e as ovelhas
ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. No versículo 8, eu queria que vocês prestassem muita atenção quando Jesus diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Observe, Jesus disse aqui: todos aqueles que vieram antes de mim. Quem foram esses que vieram antes de Jesus? Jesus ele começou o seu ministério terreno aproximadamente com 30 anos de idade. Então quem era que estava antes dele já ensinando, já pregando, já... Porque em Jerusalém vivia aproximadamente cerca de umas 400 sinagogas, tinha os templos. Quem eram esses? Que já existia antes dele. Fariseus, saduceus, eram os rabinos, eram os mestres, eram os doutores da lei, eram os gnósticos, eram os essênios. Então havia muitos pregadores, havia muitos mestres, havia muitos pastores, resumindo, havia muitos pregadores. Esses aí vinham antes de Jesus. Porque Jesus ele começou especificamente o seu ministério terreno a partir dos seus 30 anos de idade. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Por que as ovelhas não perceberam, não conseguiram ali absorver, que não deram atenção? Porque havia algo de estranho. Porque a ovelha verdadeira, ela consegue identificar a voz do seu pastor. Só que aqui essas ovelhas elas não conseguiram captar. Por quê? Porque eles usavam o Antigo Testamento, porque o que vigorava no tempo de Jesus era o Antigo Testamento, ainda não existia o Novo. Era o Antigo Testamento. Só que eles distorciam muito. Eram pessoas materialistas, eram pessoas interesseiras. E ele destoava muito os sentidos reais, genuínos da palavra de Deus, e as ovelhas, por conta desse comportamento, as ovelhas não conseguiam captar, porque eles eram maus, eles eram má. Mas continuando, aí quando chega no versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenham com abundância. Observe. Aqui o ladrão ele é um assassino e ele é um destruidor. Aí eu pergunto, nos noticiários de televisão, de rádio, vocês nunca viram um pastor que matou, que destruiu, que roubou, que estrupou? Vocês nunca viram? Porque eu estou cansado de ver. O que eu mais vejo aí na televisão, principalmente o programa de Cardinô e outros programas aí de televisão. Pastores que foram presos porque estrupou, porque roubou, porque fez isso. Eu estou cansado de ver. Será que vocês nunca viram? Uma irmã mesmo do grupo colocou um vídeo aí de um homem que ele tinha uma esposa. Ele tinha uma esposa que a esposa pegou 30 mil reais que ele tinha e doou para a Igreja Universal. E ele ficou aborrecido, ele ficou arrasado com isso, porque ela fez isso escondido. E ele tinha esse dinheiro, ele havia muito tempo que ele estava juntando esse dinheiro, porque ele tinha um objetivo para fazer com esse dinheiro, até mandar sua filha para o exterior, para fazer um curso e tal. Foi o que ele fez, ele foi na Igreja Universal, pediu o dinheiro dele, que era dele. Mas sabe o que foi que os pastores fizeram? Expulsaram ele junto com os segurança. E isso deixou ele arrasado. Ele disse assim no vídeo: meu casamento acabou-se. Eu pergunto, se os pastores tivessem dado dinheiro a ele, podia ser até que esse casamento não tivesse sido destruído. Por quê? Porque ele poderia até perdoar a esposa dele. Mesmo ele com raiva dela, mesmo ela tendo cometido esse erro, mas ele poderia ter perdoado ela, se os pastores tivessem dado o dinheiro dele. Mas não, expulsaram ele. Não devolveram o dinheiro que era dele, não era dela. Os pastores expulsaram ele do templo. Veja o que foi que fizeram, expulsaram. Aí eu pergunto, quem foi que destruiu o casamento dele? Será que foi ela? Não, o pivô principal aí foi os pastores. Que destruiu. Por isso que Jesus disse, mata, rouba e destrói. Será que não tem pastor que não desvia dinheiro? Então, eu vou parar por aqui, não vou insistir tanto, porque eu acredito que não só eu tenho essa concepção, essa informação através das televisões e rádios. Eu acredito que vocês também sabem de algum fato que aconteceu, que o pastor fez isso ou aquilo e tal. Então quando Jesus fala aqui do ladrão que mata, rouba, destrói, ele não está se referindo a essas pessoas do mundo não, que está lá fazendo o que baderno, o que não presta. Ele está falando desses que vieram antes dele. Mas vou continuar. Veja o que ele fala acerca do mercenário. Versículo 11. Versículo 13. 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O que é um mercenário? Mercenário é uma pessoa que interesseira, só pensa em dinheiro,
Mercenário é um materialista. É uma pessoa que tudo que ela só faz por interesse. Só pensa nas coisas daqui da terra. São pessoas materialistas. Era justamente esses líderes espirituais da época. Como também hoje, porque o espírito é o mesmo. O que acontecia, o que existia no coração desses líderes daquela época, a mesma coisa é hoje. Não mudou não, o espírito é o mesmo. Já desde o princípio do mundo, com Caim e Abel, que matou o irmão, Caim matou Abel por inveja. Veja, o primeiro assassinato no mundo. Então, observe que isso não é de hoje não. Isso é de sempre. Então, esses tipos de pessoas, ladrões, mercenários, Jesus está tudo se referindo, está apontando para os líderes, para aqueles que já vinham depois, atrás dele, antes dele. Então Jesus não está falando de pessoas do mundo, essas coisas, não tire essa ideia. Então quando eu falei que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, quando eu disse que eram os pastores falsos, aí todo mundo ficou espantado. Teve uns que me chamaram de herege, outros contradizentes, começaram a me criticar. Mas na verdade, esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir, são os falsos pastores, são os falsos líderes, tantos naquele tempo, a qual Jesus estava apontando. Por isso que eles tiveram ódio de Jesus. Cada tempo que se passava, Jesus quando falava coisas, eles tinham cada vez mais ódio, porque eles percebiam que Jesus estava se referindo a eles. Então a mesma coisa é hoje, não muda não. Então, esse ladrão aqui que mata e rouba e destrói, é justamente líderes. Jesus está apontando para os líderes espirituais. Não tem nada a ver com pessoas que botam revólver na cintura e vai assaltar, vai fazer isso e aquilo outro, vai matar. Não, de forma nenhuma. Isso aqui Jesus está se referindo aos líderes, aos falsos líderes. Por isso que eu botei falsos pastores. Mas infelizmente eu fui caluniado, criticado, julgado, apontado. Mas isso é assim mesmo, isso tem que acontecer, porque assim como aconteceu com Jesus, com os discípulos, também irá acontecer com todos aqueles que também, com sinceridade, também falarem a palavra de Deus com sinceridade, sem interesse, sem hipocrisia. E eu vou ficar por aqui, até uma próxima oportunidade, e tchau para todos.